No fundo do oceano há um animal gigantesco, tão grande que o seu coração possui o tamanho de um carro e o seu canto pode ser ouvido a quilômetros de distância. Você, pelas dicas, faz uma ideia de que animal estou falando? Estou falando da enorme, quem disse a enorme baleia azul, o maior animal que existe ou já existiu em qualquer era do planeta Terra. Ela é maior que qualquer dinossauro, megalodonte ou qualquer outra extinta espécie gigante e está viva, aqui e agora. E também é exatamente por isso que os cientistas têm dificuldade de entendê-la. Afinal de contas, como é possível um animal tão grande assim e que ainda continua em fase de crescimento, ainda exista em pleno século XXI? Que bom estarmos juntos para investigarmos isso. Espero que esteja tudo bem com você. Uma baleia azul pode atingir incríveis 30 metros de comprimento, além de pesar cerca de 200 toneladas. Falando assim, pode até não parecer muita coisa, né? Mas quando colocamos em comparação com qualquer outro animal que já tem existido, percebemos o quão grandiosas elas são. Somente o peso dela equivale a aproximadamente 30 elefantes. E só o tamanho do seu coração, como eu já disse, se aproxima do tamanho de um Fusca. Definitivamente você não vai querer dar de cara com ela quando estiver dando um mergulho. E olha, até mesmo os bebês da espécie já são surpreendentes. Você sabia, por exemplo, que além dos filhotes já nascerem com 6 metros de comprimento e pesando 3 toneladas, eles ainda engordam cerca de 90 quilos por dia? Para crescer tanto assim é necessária uma alimentação bem saudável, né? Mas a verdade é que o alimento das baleias azuis é bem restrito. Basicamente, elas se alimentam apenas de krill, que são pequenos crustáceos bem parecidos com camarões. Agora, o mais surpreendente é a quantidade, pois elas podem comer de 4 a 16 toneladas de krill num único dia. Gente, mas será que tem tanto krill assim para alimentar todas as baleias azuis da Terra? Ou melhor, dos oceanos? Curiosamente, um dos principais motivos que fez com que esse animal se desenvolvesse para o tamanho que possuem hoje foi justamente o seu alimento, os krill. Bem, para entendermos melhor a evolução das baleias azuis, precisamos voltar bastante no tempo, há uns 50 milhões de anos antes, quando o primeiro ancestral da baleia, conhecido como Paquicetus, andava pela Terra. Sim, ele andava e não nadava, e pode acreditar, ele é diferente de tudo que você possa imaginar. Apesar do Paquicetus ter vivido 50 milhões de anos atrás, foi apenas nos últimos 5 milhões de anos que as baleias realmente começaram a dominar os oceanos e crescer tanto de tamanho. Com o tempo, uma linhagem específica dessa baleia começou a surgir, alterando o jeito com que ela se alimentava, conhecido como alimentação por arremesso. A tática funciona exatamente como o nome sugere. As baleias abrem a boca, se arremessam em direção às presas e em cada um desses ataques ela consegue comer quilos e quilos de krill de uma só vez. Durante esse período, várias espécies diferentes surgiram e desapareceram, todas elas focadas na alimentação por arremesso, porém, cada qual buscando sua própria fonte de alimento. Dentre elas, as que sobreviveram até os dias de hoje são as baleias azuis que se especializaram na caça dos krills. Não era nada fácil se especializar em krill, né? E não pela falta deles, pois, na verdade, eles existem em tamanho o suficiente para alimentar todas as baleias azuis que existem. O grande problema era encontrá-los. Os krills só existem em lugares super isolados do oceano, com a maior concentração deles em águas frias, em regiões polares. Ou seja, para se alimentarem, as baleias azuis precisam ir até as águas mais frias do planeta, mas ao mesmo tempo, para se reproduzirem, elas precisam ir até as águas mais quentes do planeta. Isso acaba criando um ciclo eterno entre se movimentar para alimentar e se movimentar para procriar. Bem, a vantagem é que elas viajam bastante, né, e acabam se mantendo em forma. Se você já teve de se deslocar muito ao longo do dia,
sabe o quão cansativo é, né? Para que as baleias azuis consigam fazer essa jornada, elas precisam de imensas reservas de energia, além de uma enorme mobilidade. E é aí que entram os milhões de anos de evolução. O corpo enorme de uma baleia azul, com as suas pequenas nadadeiras hidrodinâmicas, serve exatamente para ajudá-la a se deslocar com mais eficiência na água. Além disso, a sua camada de gordura é rica em energia e proporciona a ela um impulso extra. Mas certo, as baleias azuis viajaram bastante e finalmente encontraram uma população enorme de crios. Agora é só ir para o ataque e correr para o abraço, certo? Bem, na verdade não. Essa tarefa está bem longe de ser fácil. Olha só, elas ainda continuam utilizando a alimentação por arremesso e fazendo uso da sua boca enorme. Mas acontece que, ainda assim, os crios são bem rápidos e, se não forem alcançados por alguém igualmente rápido, eles conseguem escapar. Aqui entra outro fator importante: a velocidade. Durante a alimentação por arremesso, as baleias azuis conseguem atingir velocidades elevadas, nadando em linha reta com a boca aberta, consumindo o que estiver pela frente. Parece ser uma boa estratégia, né? Essa tática funciona, mas com um detalhe, pois para conseguir isso elas estão sacrificando algo em troca. Elas sacrificam a capacidade de realizar manobras. Por apostar na velocidade e no seu tamanho enorme, é como se as baleias azuis fossem incapazes de fazer curvas muito bruscas. É como dirigir uma carreta, enquanto outras espécies, como a baleia jubarte, consegue realizar manobras mais facilmente. A baleia azul, com aquele tamanhão todo, quando dispara em direção aos crios, só consegue ir em linha reta. Em poucas palavras, elas evoluíram para serem eficientes em longas distâncias, à custa de capacidade de realizar manobras. Enquanto ela ganha num aspecto, acaba perdendo em outro. É natural. Só que ainda há mais um fator em toda essa história, que quase acaba se tornando um ciclo vicioso. Para ter uma boca grande o suficiente, as baleias azuis acabam também tendo de evoluir e ter um corpo maior. Um corpo maior exige mais alimento, sendo necessário viajar cada vez mais longe atrás desse alimento até regiões ainda menores e mais inóspitas do oceano. Ou seja, um corpo maior precisa de maiores reservas de energia e uma maior eficiência. Só que, ao mesmo tempo, um corpo maior também precisa de mais crio. Percebe como isso acaba se tornando um ciclo? A baleia azul está presa no ciclo vicioso da sua própria especialização. Ela precisa ser grande o suficiente para comer o suficiente para ser grande o suficiente. É quase uma armadilha que a própria espécie criou, obrigando-a a se tornar maior, sendo inclusive por isso até hoje que ela continua crescendo. Para as baleias, é fisicamente mais fácil atingir tamanhos gigantescos quando elas estão dentro do oceano. Além de todas as razões evolutivas que levaram as baleias azuis a este tamanho, aqui nós também podemos citar a própria física, que nos ajuda a entender como pode existir um animal tão grande assim. Todos os organismos, não importa onde estejam, estão sujeitos a uma coisa: a força da gravidade. É justamente por isso que não vemos um animal tão grande, tão pesado quanto as baleias, andando livremente pelas florestas. Atualmente, o elefante é o animal terrestre vivo mais pesado que existe, sendo que, em casos mais excepcionais, eles podem chegar a até 10 toneladas. Mas isso não chega nem perto do peso de uma baleia azul. Para que os elefantes fossem ainda mais pesados do que eles são, os ossos de suas pernas teriam de evoluir. Eles teriam de ser mais largos e mais resistentes, apenas para suportar o próprio peso sem que o animal desabasse sobre si. Quando olhamos para os animais marinhos, essa lógica não se aplica ao fundo do mar. A água suporta o peso extra, o que significa que os animais que evoluem dentro dela não precisam dos mesmos esforços que os animais terrestres precisam, apenas para suportar o próprio peso, entende? Para que as baleias azuis possam crescer, elas não precisam que todo o seu corpo e o seu esqueleto seja reformulado, já que a flutuabilidade da água
as ajudam com isso. Durante séculos, a caça acabou reduzindo drasticamente o número de baleias azuis no oceano, sendo que até hoje elas são consideradas um perigo de extinção, com apenas cerca de 10 a 25 mil delas na natureza. Conforme afirma Stephen Palumbi, ecologista marinho da Universidade de Stanford, o número total de baleias que matamos é um dado realmente importante. Ele influencia diretamente as nossas ações. Indica quantas baleias os oceanos podem suportar. Quando há um declínio na população de baleias, nós podemos observar duas coisas. A população de krill também aumenta bastante, enquanto a população de fitoplâncton diminui na mesma medida. É que os krills nós já vimos que, por serem presas das baleias, é esperado que eles aumentem descontroladamente quando a própria população de baleias diminui. Mas você deve estar se perguntando, e quanto aos fitoplânctons? Pois é aqui que entra a importância das baleias azuis para o meio ambiente. Talvez você não saiba, mas as fezes das baleias são exatamente o que o fitoplâncton utiliza como alimento. Sim, as fezes delas. Já o fitoplâncton é responsável direto por absorver CO2 da atmosfera e produzir oxigênio, ou seja, quanto mais baleias existirem nos oceanos, mais fitoplânctons existirão e, consequentemente, mais saudável será o nosso planeta. É impressionante a inteligência por trás da inter-relação das cadeias biológicas na natureza, né? A baleia azul é muito mais do que apenas o maior animal que já existiu. Ela também é um dos responsáveis diretos por preservar a qualidade do planeta Terra. Ao que tudo indica, é perfeitamente possível que as baleias azuis continuem crescendo ainda mais no futuro. Enquanto houver krill suficiente, a evolução continuará impulsionando essa espécie a ultrapassar seus próprios limites, isso é, contanto que a sua população deixe de ser ameaçada pelo ser humano e possa, finalmente, voltar a crescer e nadar pelos oceanos. Matéria interessante, né? Já conhecia? Deixe nos comentários a sua opinião. E muito obrigado pela sua companhia especial. A gente se vê num próximo vídeo.